Boa noite, meus amigos e minhas amigas. É hora de nós falarmos um pouquinho sério sobre essa crise pela qual o país está atravessando. Lamentavelmente, tenho que concordar com o governador do estado de São Paulo, o senhor Dória, João Dória, que o Brasil está enfrentando dois vírus. O coronavírus, que já matou quase 4 mil pessoas em todo o país, e o bolsonavírus, que é aquele vírus que está lá encruado no Palácio do Planalto e que está atrapalhando muito o combate à epidemia e também à estabilidade política e econômica do país, que é essencial, como se sabe, para que o país desenvolva, para que o país consiga ter investimentos, para que a economia se equilibre. Não basta apenas que se combata, que se resolva o problema do coronavírus, que é algo que os especialistas estão dizendo que vai levar aí pelo menos 2 anos nesse período de quarentena, de modo intermitente. Nós deveremos ficar nisso até 2022, que é quando termina o mandato do senhor presidente da República. A situação é muito grave, sobretudo pelo que aconteceu ontem, que foi denunciado pelo ex-ministro Sérgio Moro, que pediu demissão justamente depois de ser vítima de um atentado à ética praticado pelo presidente da República. As pessoas concordam com a tese de que Bolsonaro pode tudo. Ele próprio se auto-intitula a Constituição. Ele próprio se auto-intitula o mandatário maior, contra quem não pode haver nenhuma discordância. Ele age, na verdade, como um ditador de quinta categoria. É isso que ele está fazendo. E as atitudes dele realmente são pensadas, elaboradas e contam, lamentavelmente, com o apoio de muita gente ainda, embora esse apoio esteja encolhendo desde que Moro saiu do governo. Hoje o jornal Estado de São Paulo elenca 7 crimes praticados pelo presidente da República, segundo juristas ouvidos pelo Bravo Matutino. 7 crimes, meus amigos, não é pouca coisa. Não é pouca coisa para ser cometido por um presidente da República. Os outros presidentes que cometeram crimes nesse país foram de alguma forma punidos. Esse presidente atual cometeu, segundo os juristas, 7 crimes. Quais sejam eles? Obstrução de justiça ao interferir na Polícia Federal, que ele nega, mas ao mesmo tempo admite que queria ter acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal, junto ao ministro, se queixou no seu pronunciamento que ele... Porque qual era o problema dele ter acesso a essas informações? O problema é que a polícia precisa de independência e de autonomia. Sem independência e sem autonomia, nenhuma instituição, muito menos a polícia, funciona adequadamente. Os outros crimes, falsidade ideológica. Qual foi a falsidade ideológica? O senhor presidente da República publicou no Diário Oficial da União, na verdade, uma fake news. Ele publicou a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, assinada por ele e pelo ministro Moro, assinada eletronicamente. Mas o ministro Moro afirmou que ele não autorizou a assinatura da demissão do diretor da Polícia Federal. Portanto, o que houve foi uma fraude de uso da assinatura eletrônica. Uma coisa gravíssima que compromete toda a confiança que nós temos nesse tipo de sistema, em processos eletrônicos, em assinaturas, em reconhecimento de firmas eletronicamente. Tudo isso fica agora sob suspense. Tudo isso fica em xeque diante da atitude do Planalto de usar indevidamente a assinatura do ministro Moro, então ministro Moro. Tanto foi cometido esse erro, essa
não sei se foi intencional, mas é claro que estavam sabendo o que estavam fazendo, tanto que foi cometido o erro que deram uma segunda edição do Diário Oficial da União, na qual o ato de exoneração do diretor-geral da Polícia Federal é então assinado pelo presidente, pelo general Braga Neto, que é o chefe da Casa Civil, e também pelo chefe de gabinete da presidência, o senhor Jorge Oliveira. Ou seja, precisaram referendar a decisão do presidente, que antes havia sido publicada com a assinatura do então ministro Moro. O outro crime é de advocação administrativa, quando a pessoa usa o seu cargo público em causa própria, pois foi isso que aconteceu. O outro de prevaricação, quando a pessoa também abusa da sua capacidade de exercer o cargo público. E também o crime de responsabilidade. Todos, segundo os juristas, são suficientes para configurar quebra de decoro no exercício do cargo. Repetindo, o senhor presidente Jair Bolsonaro cometeu vários crimes que não podem ficar impunes. Ouviu bem? Não podem ficar impunes. Não importa em que você acredite. Mas o presidente cavou sim a sua própria sepultura política.